Olá, bom dia. Está começando Acontece Agora com as principais notícias. São 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. O candidato à presidência, Jair Bolsonaro, se recupera bem do atentado sofrido durante a campanha na semana passada em Minas Gerais. Ele está internado em um hospital na zona sul de São Paulo. O boletim médico informa que Bolsonaro realizou fisioterapia, caminhada e exercícios respiratórios sem apresentar dor. O paciente também não teve febre ou outros sinais de infecção e permanece em tratamento, ainda mantendo jejum oral e recebendo nutrientes na veia. O presidenciável está internado num hospital na zona sul de São Paulo desde sexta-feira, se recuperando de uma facada levada durante um ato de campanha no centro de Juiz de Fora, na tarde da quinta-feira passada. Mais cedo, o hospital informou que o político estava sem sinais de infecção e que deverá passar por nova cirurgia de grande porte daqui a 2 meses, para retirar a bolsa externa que está ligada à barriga dele. A defesa do agressor Adélio Bispo de Oliveira entrou com a petição pedindo um exame de insanidade mental. Os advogados explicaram que vão alegar à Justiça Federal que o cliente tem um histórico de tratamento psiquiátrico e já fez uso de medicação. A Polícia Federal indiciou o agressor pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político. Ele pode ser condenado a uma pena de 3 a 10 anos de prisão. Os filhos de Bolsonaro estiveram hoje em Brasília para uma reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, para discutir o ataque sofrido pelo pai e reafirmaram que o candidato segue na disputa pela presidência da República. E Adélio Bispo de Oliveira, acusado de esfaquear Jair Bolsonaro, continua no Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ele cumpre prisão preventiva e não tem previsão para ser liberado. A defesa alega que o suspeito sofre de insanidade mental. Adélio Bispo de Oliveira está numa cela como esta, individual e de 7 metros quadrados, com banheiro no Presídio Federal de Campo Grande. O homem acusado de esfaquear o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, está isolado na ala destinada a presos protegidos pela Justiça ou com risco à integridade física. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, neste momento ele não terá direito a visitas. Adélio chegou a Mato Grosso do Sul no avião da Polícia Federal e pousou no Aeroporto Internacional de Campo Grande na tarde de sábado. Ele seguiu num comboio até o Instituto Médico Legal antes de ser levado à penitenciária. A transferência do agressor para o presídio de Campo Grande foi determinada pela Justiça Federal em audiência de custódia na tarde de sexta-feira. Ao negar a soltura, a juíza argumentou que ele representa risco à sociedade. A defesa apontou insanidade mental, o que deve ser analisado por outro juiz. Em depoimento, Adélio disse que esfaqueou Jair Bolsonaro a mando de Deus e que agiu sozinho. Quem te mandou fazer isso? Não foi isso que você falou antes. Quem te mandou fazer isso? Eu não disse que ninguém mandou. Quem mandou foi o Deus aqui em si. Adélio foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais, logo depois do ataque a Bolsonaro em Juiz de Fora. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, que não tem prazo determinado. A Polícia Federal abriu inquérito e já indiciou Adélio pelo crime de atentado pessoal por inconformismo político, com base na Lei de Segurança Nacional, que prevê pena em dobro no caso de lesão corporal grave. Se condenado, o agressor pode pegar até 20 anos de prisão. A Polícia Federal acredita que ele tem agido sozinho, mas investiga se 2 pessoas que aparecem neste vídeo antes do ataque a Bolsonaro participaram do crime. Nas redes sociais, Adélio Bispo fazia muitas críticas ao candidato do PSL. Segundo a família, ele é um homem solitário e estava afastado há muito tempo. Em 5 de julho, Adélio postou que esteve em um clube de tiro na Grande Florianópolis, que é frequentado pelos filhos de Jair Bolsonaro, mas eles não estavam no local neste dia. Adélio já tinha um processo por lesão corporal. O homem agrediu Jair Bolsonaro com uma facada na região do abdômen, durante este ato de campanha do candidato em Minas Gerais na quinta-feira. O presidenciável foi levado para a Santa Casa da cidade mineira de Juiz de Fora. 8 dias depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, começaram as obras para estabilizar o que restou do prédio. A preocupação dos administradores é de que a chuva danifique ainda mais o pouco que sobrou.
A Universidade Federal do Rio também vai colocar tapumes, lonas e coberturas para realizar algumas intervenções a fim de garantir a segurança do prédio, que é considerado uma área de desastre. Segundo o diretor do acervo, um canteiro de obras precisa ser estabelecido para a solicitação da verba emergencial às autoridades. A área de segurança foi ampliada e policiais passaram a reforçar a segurança. A Unesco deve se reunir com a direção do museu ainda no começo desta semana para discutir como poderá ajudar no trabalho de escavação. O incêndio aconteceu no dia 2 de setembro e até agora pouco se sabe sobre o que causou a tragédia. Os bombeiros já sabem onde o fogo teria começado, mas não divulgaram para evitar especulações sobre as causas. A maior parte do acervo, que tem 200 anos, com cerca de 20 milhões de itens, foi totalmente destruída. Fósseis, múmias, registros históricos e obras de arte viraram cinzas. O esforço agora é pela reconstrução e pelo levantamento do acervo que escapou do fogo. E os arqueólogos estão recebendo treinamento para resgatar peças que sobraram nos escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Quando a perícia da Polícia Federal no Museu Nacional for encerrada e os trabalhos emergenciais de contenção estiverem concluídos, equipes de arqueólogos vão entrar no palácio em busca do que pode ser salvo. Segundo o diretor administrativo do museu, Wagner William Martins, o treinamento já começou e a busca deve contar com a colaboração de profissionais de outras instituições. Que há uma necessidade de agora de fazer os escoramentos, de dar segurança mínima para as equipes trabalharem. As equipes estão sendo formadas, já estão sendo treinadas, mas elas ainda não têm autorização para entrar no prédio para fazer o trabalho de arqueologia, de resgate de acervo, que é um trabalho demorado, lento, sistemático, técnico, que precisa de garantias mínimas de segurança para essas equipes trabalharem. A previsão é de que as operações de resgate de peças durem pelo menos até o fim do ano para serem concluídas. Um dos objetivos principais é localizar o crânio de Luzia. Luzia está, em última análise, num plano de entulho no primeiro andar. O segundo andar, o terceiro andar está acima dela. A gente tem que trabalhar sistematicamente, porque senão a gente perde. Se a gente vai buscar a Luzia e revolve esse entulho em cima dela, você pode perder a possibilidade de resgatar acervos que estariam resgatáveis acima dela. O crânio de Luzia era uma das peças mais importantes do museu, tinha cerca de 11.500 anos. Ela fez parte do primeiro grupo de humanos que entrou na América do Sul. Destaque internacional. Nos Estados Unidos, as autoridades ordenaram, por medida de segurança, a saída obrigatória de 1 milhão de moradores da Carolina do Sul a partir do meio-dia de hoje. O motivo é que um furacão de categoria 4 se aproxima da costa. Os ventos do furacão Florence devem chegar a 195 km por hora. O fenômeno deve atingir o estado entre quinta e sexta-feira. Quase 88 mil eleitores se registraram para votar em trânsito nas eleições deste ano. A maior movimentação é em São Paulo e em Minas Gerais. A Justiça Eleitoral recebeu 87.979 pedidos de eleitores para votar em outras localidades diferentes das habituais nas eleições de outubro. O principal destino dos brasileiros no primeiro turno é São Paulo, que é também o maior colégio eleitoral do país. Quase 18 mil eleitores de todo o Brasil se registraram para votar no estado. Outros 16 mil eleitores de municípios paulistas solicitaram transferência temporária para votar em trânsito, sendo que 8.100 não devem sair do estado. Os eleitores que estiverem em trânsito no estado onde estão inscritos na Justiça Eleitoral podem votar para todos os cargos, mas quem estiver fora do estado deve votar apenas para presidente da República. Em Minas Gerais, cerca de 10 mil moradores de outras unidades da federação pediram para votar no estado, e outros 12 mil mineiros vão votar em cidades diferentes de onde estão inscritos. Nestas eleições, 406 brasileiros inscritos no exterior pediram para votar em trânsito no Brasil. E mais de 1.400 pessoas com deficiência solicitaram para votar em sessões adaptadas. Eu fico por aqui, mais informações daqui a pouquinho, na edição das 11 horas. Eu espero você, até mais.